São Paulo. Como você já sabe, essa série de programas procura despertar o interesse pela pesquisa a partir da experiência de professores, pesquisadores, enfim, gente que gosta de se aprofundar em um determinado tema. Hoje aqui no nosso estúdio eu tenho a presença do professor Cleverson Pereira de Almeida. Professor, olá. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao nosso programa. Prazer estar aqui com vocês. O professor Cleverson, ele tem o doutorado dele, ele é professor também nessa área, de Psicologia Social do Trabalho e das Organizações. Mas antes do doutorado dele, que ele defendeu em 2007, o professor Cleverson começou na área de matemática. É verdade. Não é, professor? É verdade. E aí, passado algum tempo depois, no mestrado, estatística. E métodos quantitativos. Pois é. Essa é uma das questões que a gente coloca aqui no programa, essa multidisciplinaridade da pesquisa e também os ajustes que são feitos ao longo da vida de pesquisador e como que esses conhecimentos se interagem, né, ao longo da carreira e da pesquisa, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho da sua trajetória, desde a matemática até a psicologia social e, do trabalho e das organizações. A rigor, a nossa trajetória começou com engenharia elétrica. Puxa, fui estudante de engenharia elétrica na Universidade de Brasília por 3 anos. Uhum. É bem verdade que no meio desse tempo eu já entendi que deveria migrar de área, mas eu ainda tinha um apego muito grande à área das exatas, porque tinha alguma facilidade, enfim, nas disciplinas de matemática, de física, isso desde o tempo do antigo 2º grau, não é atual ensino médio. Então, fiz uma migração na própria Universidade de Brasília, então me concentrei em matemática e em estatística. E assim comecei a minha jornada, não é, na universidade, também nas primeiras atividades profissionais. Meu primeiro trabalho foi também como estatístico de uma empresa grande, realmente uma grande empresa nacional. E o mestrado me parecia mais ou menos natural que fosse nessa área, era uma área que eu tinha muito apreço, tinha realmente começado a gostar bastante, ver muita aplicação prática, isso sempre me chamou muita atenção, querer ver uma aplicação daquele conhecimento em prol de uma causa, em prol de uma causa dentro de uma organização ou de um contexto ampliado. Então o mestrado caminhamos nesse sentido. E eu sempre gosto de dizer que eu precisava me humanizar um pouco, então em função disso, a gente começou a olhar com mais cuidado para todas as questões que envolvessem as relações humanas no âmbito organizacional, fruto da experiência, da vivência prática que tivemos no mundo organizacional. E então surgiu uma oportunidade que nos pareceu muito interessante para que fizéssemos o doutorado nessa área. Inicialmente o programa na Universidade de Brasília era um programa único na área de psicologia, mas que ao longo do tempo que lá passei, o programa foi segmentado em algumas sub-áreas e a nossa área de concentração já era essa, psicologia social, do trabalho e das organizações. E na minha banca de seleção do processo seletivo, uma professora, uma catedrática, não é, muito importante lá na universidade, ela fez uma pergunta que chamou muito a minha atenção. Ela disse: mas Cleverson, você vai renunciar, você vai abandonar toda essa sua história, toda essa sua trajetória na área, não é, das exatas, dos números, não é, de uma ciência mais quantitativa? E eu tive a oportunidade de dizer a ela o que eu efetivamente acreditava naquele momento e continuo acreditando. Nós temos que ter uma perspectiva quali-quanti, ou quanti-quali, não é? Até porque existem 2 autores ingleses que eu gosto muito, chamados Bauer e Gaskell, que num livro deles de metodologia, eles falam que não deveria haver quantificação sem qualificação. As duas coisas estão ligadas? Penso que quase necessariamente. Então, quando no mundo da psicologia, não é, do trabalho, por exemplo, nós fazemos um diagnóstico, nós buscamos fazer uma intervenção numa organização em prol daqueles que trabalham. E então fazemos um diagnóstico usando algum instrumento psicométrico, um questionário, alguma métrica. Se nós não formos hábeis o bastante para, ao dar escuta, traduzirmos isso de uma forma um pouco mais sistematizada, às vezes por meio de números, né? Não necessariamente, mas uma própria análise textual, uma análise do discurso, mais precisa.
Mais precisão na análise, né? Por vezes também do ponto de vista da síntese, não é? Somos digamos, o ferramental matemático, o ferramental estatístico, ele também nos permite trabalhar com textos, com imagens, com sons, não é? Então, se a gente for ficar muito segmentado, não estou fazendo aqui qualquer apologia, não é? Ou, por outro lado, fazendo crítica a quem assim não entende, ou assim não percebe, assim não opera. Mas acabou que no meu caso eu me identifiquei com essa possibilidade, que me pareceu muito concreta, muito objetiva, em prol do mundo do trabalho, sobretudo, claro, dos trabalhadores, não é? Mas essa não é a visão de quem, por exemplo, procura como graduação, né? No caso, um curso de psicologia. O senhor é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, curso de psicologia, e acho que a disciplina que o senhor dá lá não é lá muito a cara o perfil em algum momento nós já ministramos a disciplina em tão chamada estatística aplicada à psicologia. Agora, nos novos projetos pedagógicos, nos novos currículos, houve uma mudança do nome, mas o espírito é o mesmo. E não poucas vezes alunos, puxa, mas eu achei que eu tivesse escapado disso, eu vim aqui para essa área para fugir disso, não é? E em que nós tentávamos? O grande desafio que ficava posto para mim e, claro, para os próprios estudantes, era desmistificar, não é? Porque eles vinham justamente com um preconceito. Número é uma coisa, primeiro, difícil, não é? E mais, uma coisa sem sentido para eles, quando eles optam para o mundo das humanidades. Não, isso aqui não vai me agregar mais nada, não terá mais utilidade. Então, o nosso desafio era com cuidado, mas também na tentativa de ser mais precisos, mais uma postura de diálogo também, não é, com os alunos, uma postura dialógica, era mostrar a funcionalidade. Claro que a gente não ia se arvorar a entrar em grandes profundidades e grandes demonstrações de teoremas e coisas do gênero, mas tentando lançar mão de um modo mais operacional de, bom, para que serve isso? O que faço com isso? O que isso pode beneficiar a minha análise, o meu diagnóstico, o aprofundamento de uma reflexão? Quero crer que fomos bem-sucedidos. O problema baixou um pouco a guarda do pessoal. Seguramente, seguramente. Dr. Cleverson, eu queria agora entrar um pouquinho no assunto da sua pesquisa de doutorado. O senhor fez, então, uma avaliação do atendimento presencial do público em agências da Previdência Social, né? Perfeito. E o senhor chegou a números incríveis em relação à satisfação ou insatisfação, né, dos públicos, os diversos públicos que o senhor avaliou ao longo de um determinado período, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho quais foram, o que chamou a atenção do senhor e também como é que foi construída essa pesquisa, assim, sinteticamente. A nossa ideia de fundo era acreditarmos, não é? Era a nossa hipótese, que qualquer local que o Estado, que o poder público abre como interface para a população, para nós, não é? Para cada um de nós, ele tem necessariamente que ser um locus para exercício de cidadania. De cidadania que nós chamávamos e ainda chamamos de cidadania para fora, no sentido de que para aqueles que lá chegam, para aqueles que buscam esse serviço de atendimento, tem que ficar nítido que estamos ali numa condição de exercício de cidadania, de construção de cidadania, mas também para os de dentro. Então, a cidadania para dentro ou de dentro. Por quê? Funcionários, gestores, atendentes também precisam entender, acreditar que ali estarão exercendo sua cidadania, não é? Então, dentro dessa perspectiva, fizemos uma investigação junto a esses três públicos, esses três conjuntos de atores, para que nós fizéssemos exatamente esse diagnóstico. Estava aquele local, as agências da Previdência Social, pelo menos algumas delas, meia dúzia, que tivemos condições de estar mais presentes, não é? Elas confirmavam essa crença, essa hipótese, ou negavam, não é? E, de forma muito sintética, não é, porque foi um trabalho que durou mais de ano, um trabalho de campo, não é, de investigação, a nossa conclusão, à luz das falas, não é, de representantes desses três públicos, não é, e também fruto de observação in loco, foi de que é um conjunto de desconfianças recíprocas. Então, se nós pegarmos cada par de atores entre esses públicos, são gestores e atendentes, desconfianças recíprocas.
recíprocas. Gestores e público atendido, ou segurados, como é uma palavra muito usual lá. Desconfianças recíprocas. E atendentes e o público a ser atendido. Desconfianças recíprocas. Então, num ambiente onde não há confiança de parte a parte, como imaginar que é um ambiente propício para o exercício de cidadania, para as partes envolvidas? Então, a gente ouviu e testemunhou situações muito interessantes, digamos assim, não é? Imagino, porque esse é um consenso, né? A gente praticamente vê isso na mídia, né? Já viu muito isso, né? Em relação ao atendimento precário, né? Do serviço público, principalmente no público dos aposentados, né? Que é um público mais, digamos assim, que requer um pouco mais de cuidado, de atendimento, e reforça essa visão que existe. Quem vai à Previdência, concentrando neste tipo de atendimento que foi alvo da nossa pesquisa, quem vai à Previdência está precisando de algo. Não é? Então, nós tivemos possibilidade de ver desde uma pessoa com a perna engessada, que literalmente pulava do ponto de ônibus mais próximo a uma agência. Ela ia literalmente pulando, se escorando em alguma coisa, ou numa própria pessoa que estava ao lado, até chegar à agência, porque ela não podia firmar o pé no chão, mas ela tinha que ir lá para pedir algum benefício, algo do gênero, até pessoas que dentro das próprias agências, então isso só vou retratar um exemplo pontual. Uma pessoa, eu estava lá e em pouco tempo já era identificado como um pesquisador, evidentemente tudo autorizado, tudo pacificado junto aos gestores da Previdência de então, e uma pessoa realmente num nível de desespero que me pareceu bastante significativo, se dirigiu a mim: o senhor é da emissora tal, ou o senhor é do jornal tal, porque eu só vou falar com o senhor se o senhor for de um jornal, se o senhor for de uma revista, porque eu quero fazer denúncias, eu quero... Nossa, e ela queria se pronunciar, porque ela já estava ali na terceira ou quarta ou quinta vez, e entendia que o seu pleito, a sua demanda não estava sendo bem atendida, não estava indo ao encontro, não necessariamente do que ela quisesse, mas ela tinha uma questão objetiva para ser atendida, para ser resolvida, e no mínimo ela não se sentia acolhida. Então, isso o senhor presenciou em campo? Vivenciei. Eu ia aos locais, também tínhamos um colega que nos ajudava, não é, como pesquisador, no sentido das pesquisas e das entrevistas que fazíamos in loco, não é? Mas essas vivências eu vivenciei diretamente. Eu estive lá nas agências e ouvi, vi também. Aí a gente tem que tentar contemporizar de alguma maneira, porque senão já cria viés, não é, para a própria pesquisa. Mas pessoas com um nível, digamos assim, de sofrimento intenso, outras pessoas com outros tipos de moléstia, que também às vezes ficavam, estou vindo aqui pela quarta, quinta vez, e já quase que num nível de desistência. Uma fala que me lembro muito, que foi bastante marcante para mim, foi: eu acho que isso não deve fazer bem para a minha saúde. Ele já não estava bem, a pessoa, não falou exaltado, não falou de forma assim, agressiva, nada, mas a pessoa já sinalizando: olha, já estou aqui quase desistindo. Quase pedindo uma ambulância. Mas não posso, porque eu preciso. Uma outra fala que também foi bastante marcante, dentre essas que a gente lembra, não é, mais de imediato, um pai de família, não é, que lá estava, e quando fui entrevistá-lo, claro, ele autorizou que eu entrevistasse, tudo direitinho, e ele falava sobre um suposto atraso, uma suposta demora no recebimento de um benefício financeiro, ao qual ele parece que já estava resolvido que fazia jus. E ele disse: olha, mas estão dizendo que eu vou receber mês que vem, já tem 2 meses que eu não recebo, mas me disseram que quando eu for receber, eu recebo os atrasados. Só que meus filhos estão com fome hoje. Então, não adianta me pagar daquela na frente, retroagindo, era essa a fala. A minha fome, ela está presente resolver o problema agora. Hoje e agora. Quem teria assim, um papel importante na mudança desse clima dentro seriam os gestores, por exemplo? É um cenário dos mais complexos, não é? Porque envolve necessidades muito básicas das pessoas, envolve desespero, por vezes desesperança, não é? Então, é uma complexidade bastante grande. Mas, de qualquer forma, a nossa experiência, pelo menos, tem mostrado que o papel do gestor, invariavelmente, ele é vital para o bem ou para o mal.
não é? Porque no caso do serviço público, ou de atendimento ao público lá da Previdência, o gestor, ele acaba sendo o meio de campo, se podemos usar essa metáfora, não é? Entre o chamado Estado, o poder público, e o atendente e o atendido. Ele forma esse colchão aqui, não é? Essa intermediação, e a ele compete, de alguma maneira, ser responsável pela padronização dos procedimentos, pela execução da forma como é preconizado pela legislação, respeito à lei, respeito às regras, evidentemente. Porém, vamos pensar aqui não só nesse contexto, mas de um contexto mais genérico. Daniel, você e eu e todos sabemos que há perfis de gestores mais autocráticos, não é? Que manda quem pode, obedece quem tem juízo, é uma frase clássica, não é? E há gestores que são mais democráticos, que ouvem, não é? Que se permitem dialogar, que entendem que a função de comando, a função de liderança, não deve ser percebida necessariamente como uma função de mando, não é? Eu mando e você obedece, porque eu estou aqui para mandar e você está aqui para obedecer. Autoritária, Autoritário, não é? Eu sei o que eu estou mandando, você não sabe. Então, obedeça. É melhor para você, inclusive. Obedeça. Então, se nós sabemos que isso acontece, não é? Cada um de nós que trabalha sabe o que nós preferimos. Nós, seres humanos, somos inteligentes, somos criativos, somos dotados dessas faculdades. Nenhum de nós gosta de ser aquela pessoa, de ser percebido como numa linha de montagem, e eu gosto muito de dizer, né, assim, uma perspectiva de taylorismo cognitivo. Olha, não é só faça igual, mas pense igual. Então, esse tipo de alinhamento, esse tipo de orientação, ele parte do gestor, que, em última análise, é a representação ou do conselho de administração, ou do dono, ou do poder público, enfim, de quem é o dono daquela estrutura. Ou de quem responde por aquela estrutura, não é? Às vezes não é essa coisa de propriedade. Sim. Então, nesse sentido, a minha experiência enquanto pesquisador, não é? E grupos de pesquisa também que fazemos parte, então, tanto na perspectiva individual como coletiva, tem caminhado nessa direção, de que, evidentemente, não podemos atribuir 100% de todas as responsabilidades aos gestores. Não seria justo, não seria correto, não é? Mas ele é um papel fundamental no processo, né? E de lá para cá, né, de 2007 para hoje, como é que tem sido a sua pesquisa, né? Me conta um pouquinho quais as áreas que você, como pesquisador, e vocês, pesquisadores, né, de grupos de pesquisa, têm investigado essa questão do mundo do trabalho. É uma macro área que nós chamamos de trabalho e saúde, mas também que a gente gosta de brincar um pouco trabalho e adoecimento, não é? Porque o trabalho, ele é potencialmente gerador de adoecimento, dependendo de como as coisas são feitas, executadas. E isso, temos um anuário estatístico da Previdência Social que deixa claro isso de modo inequívoco. Não é? Se você pegar pelos os últimos 5 anos, para não ir mais atrás, não é? Sobre adoecimentos vinculados ao trabalho, sobre pessoas que são dadas como inválidas para o trabalho e pessoas que morrem em decorrência do trabalho, então os números são bastante preocupantes. Não é? Os números brasileiros, eles são expressivos, significativos e não apresentam assim uma tendência significativa de queda, o que talvez seja mais preocupante ainda. Então, o trabalho, ele pode adoecer, ele pode levar ao adoecimento quando as vivências de mal-estar, elas predominam com relação às vivências de mal-estar, de bem-estar. Bem-estar e mal-estar fazem parte da vida, também no mundo do trabalho, não é? Mas se as vivências de mal-estar têm um forte predomínio, há uma tendência de que a pessoa adoeça. Às vezes ela se dá conta disso de forma mais rápida, às vezes de forma mais lenta. Então, e aí podem vir muitas manifestações. Por exemplo, depressões, não é, vinculadas ao mundo do trabalho. Há vários casos, vários relatos de suicídio vinculado ao trabalho, não é? Então, esse conceito da violência no trabalho, por exemplo, é uma coisa que vocês, né, dessa área investigam, ela é ampla, ela não é, às vezes, uma violência declarada, explícita, né? Muitas vezes essa violência, ela vai minando a pessoa. Eu ousaria dizer que aquelas manifestações de violência física, hoje elas são talvez residuais.
individuais, elas são muito visíveis, não é? Então, elas hoje não acontecem com tanto predomínio, mas acontece a violência velada, acontecem os assédios, não é? O assédio moral, acontece aquela violência mais velada, a desvalorização, não é? E quais os sintomas que essas violências no trabalho causam, Cleverson? Além, claro, da pessoa muitas vezes pedir a própria demissão, né? Querer sair de qualquer jeito daquele lugar. E em geral, não vou dizer em geral, vamos fazer uma correção. Muitas vezes é este o objetivo a ser alcançado, que a pessoa peça para se desligar. Até porque se ela pedir para se desligar, eu não preciso pagar os benefícios, não é coisa. Ou seja, faz parte de uma arquitetura perversa. Seguramente, não tenha dúvida, há uma intencionalidade. Por vezes, não necessariamente. É o estilo do gestor, ou é a cultura da organização, chamada cultura da organização, embora esse seja um tema, um título um pouco controverso, não é? Mas o que se tenta muitas vezes com a violência é isso, você não é tão bom assim, então olha, você não está apto para essa tarefa, você vai para outra. Não, mas não vamos qualificá-lo, então você vai paulatinamente, aspas, escanteando a pessoa, né? Você vai deixando a pessoa numa condição de inferioridade. Isso pode depois, como consequência, se manifestar de algumas formas, desestímulo, desistência, depressão, não é? Ou algum outro tipo de pretexto para afastamento por ordem médica, não é? Você pode ver a produtividade da pessoa também fica comprometida, o ânimo da pessoa fica comprometido e a vida familiar também. Não há querer dissociar, dizer que a vida familiar é uma coisa, a vida no trabalho é outra e que essas coisas não conversam, não dialogam, não interagem. Isso hoje já não vinga, essa premissa já não se faz valer. Então, muitas vezes é isso, a repercussão é lá na minha casa, junto à minha família, junto aos meus filhos. O meu relacionamento familiar pode ficar severamente comprometido. As minhas relações com os meus amigos, com os meus parentes, com a comunidade, pode ficar severamente comprometida porque eu não estou bem. A partir do momento que eu não estou bem, porque eu não sou valorizado, e não necessariamente valorizado em termos financeiros, mas eu não sou reconhecido no mundo do trabalho, isso tem repercussões individuais no plano do trabalho, tem repercussões coletivas no plano do trabalho, mas também tem repercussões individuais no mundo fora do trabalho e repercussões coletivas fora do trabalho. Então, agora também depende muito de como a pessoa consegue meio que se reinventar. Que é um pouco a linha que o senhor estuda também da qualidade de vida no trabalho também. Seguramente, seguramente. Que é uma forma dos gestores, enfim, junto com os funcionários, fazer com que o trabalho traga benefícios não apenas financeiros, mas também benefícios na área de autoestima. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho qual a linha de QVT, né? Qualidade de vida no trabalho, que o senhor defende, que o senhor estuda. Nessa perspectiva de trabalho como promotor de saúde, e que também pode manter a saúde do indivíduo, não dá para não falar de um trabalho que promova a qualidade de vida no trabalho. Só que nós não acreditamos, o grupo que eu integro, não é, e os pesquisadores contemporâneos, nós não acreditamos numa perspectiva de qualidade de vida que aposte suas fichas em ginástica laboral, tai chi chuan, biodança, alinhamento corporal. Tem uma massagem. Uma massagem, quick massage, não é? Então, por quê? E outras práticas que hoje, uma consulta rápida à internet, lança lá no Google ou outro buscador, não é? Você vai encontrar. Então, nós não defendemos, porque nós não acreditamos nisso. E não acreditamos sinteticamente por quê? Eu estou numa cadeira que não é confortável, não é o caso desta, ok? Mas eu estou lá no meu trabalho numa cadeira que não é confortável, que não tem uma ergonomia adequada, por vezes não tem nem o braço, não é? Ou não tem um encosto numa altura adequada, uma inclinação adequada, a mesa também não tem a altura adequada, e o monitor do computador lá também não é adequado, não está na altura adequada, enfim, está tudo errado, não é? Usando uma expressão mais popular e rápida. Bom, aí começa a me sentir mal. Ao final do dia, as costas, pescoço, tá complicado. Bom, ok, mas eis que eu tenho a quick massage. Então eu posso, e eu ainda tenho 15 minutos que a companhia liberalmente me concede, generosamente, para que eu vá até um local, saio do meu posto de trabalho, do meu escritório e vou, e 15 minutos, pode ser até que eu chegue a dormir ali, não é? Sim,
ótimo, eu volto. Que bom que eu tive essa quick message. E ela é boa mesmo. Sim. E eu volto para que tipo de ambiente, contexto de trabalho? Eu volto para a mesma cadeira, para a mesma mesa, para o mesmo computador. Ou seja, é uma medida paliativa que não resolve absolutamente nada. Então, não que nós condenemos de alguma maneira quick message, chats e tudo isso que nós falamos agora. Nós entendemos que são boas práticas, mas dentro de uma perspectiva que não perca de vista que temos que atuar nas causas. Se atuarmos nas causas e complementarmente tivermos essas ações, aí está fechado o ciclo. Agora, talvez ao atuar nas causas, eu nem precise de tantas medidas a posteriori. Exatamente. Então é nisso que nós acreditamos. Qualidade de vida é aquilo que o trabalhador, o ser humano que trabalha, diz o que é. E não é surpresa para nós, talvez seja agora para alguns dos que nos ouvem, dos que nos assistem. Invariavelmente, o trabalhador tem dito que qualidade de vida no trabalho para ele também é ser reconhecido, ser respeitado. Também menciona os aspectos mais físicos da coisa, mas tem muitos aspectos de foro íntimo, de saber que existe um sistema de promoção justo. E principalmente reconhecimento. Claro, o ser humano gosta disso e precisa disso, todos nós precisamos. Exatamente. Dr. Cleverson, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso da mesma forma. Conexão Universitária. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu queria que o senhor encerrasse essa nossa conversa dando uma dica para o jovem pesquisador que gosta, né, dessa área do trabalho, do mundo do trabalho, e gostaria de criar um projeto, alguma coisa. O que o senhor dá de dica para esse jovem que gostaria de entrar nesse mundo? Vou dizer basicamente o que eu digo para os meus alunos, a quem oriento em trabalho de conclusão de curso que optam por essa área. Não tenha dúvida, será uma área árida. As resistências serão muito grandes, porque nós não escrevemos e nós não falamos coisas, às vezes, tão simpáticas para o mundo das organizações, para os gestores. Mas acreditem que é possível. Não é? Pequenas ações, por vezes pequenas intervenções, não é? São possíveis. E se não formos nós a fazê-las, quem será? Eu vou terceirizar, eu vou quarteirizar uma intervenção na qual eu acredito. Se eu acredito, eu defendo. E eu quero ser copartícipe desse processo. Então, nesse sentido, todo jovem pesquisador que acredita que o ser humano, de alguma forma, ele tem que ser o protagonista no mundo do trabalho, e acredite nessa causa, invista nessa causa. Porque também, quando os benefícios vêm em termos de vermos que algo está mudando, a satisfação também pessoal, ela é plena. O Conexão Universitária, então, fica por aqui. Se você tem alguma sugestão, crítica, manda um e-mail para a gente, cnu@cnu.org.br, e até uma próxima edição.